Se você é professor de português e tem facilidade com metodologias ativas, esse vídeo não é para você. Eu sou Camila Noemi, educadora e consultora pedagógica, e hoje eu vim trazer uma dica prática para o seu dia a dia com as aulas de português. Vou dar um exemplo de uma aula que eu usei numa entrevista para ingressar em uma escola, exemplificando um tipo de metodologia ativa que você pode usar na sua aula, que é o roleplay, uma encenação, né? Você pode fazer uma peça de teatro. Então eu vou mostrar como que essa aula aconteceu, de uma forma bem resumida, tá bom? E aí você consegue aplicar e usar isso de outras formas nas suas aulas. Vou compartilhar um slide, que foi o slide que eu usei na aula. A proposta que a escola me passou é que eu deveria ensinar para uma turma de ensino médio termos complementares, adjunta de nominal, complemento nominal, aposto e vocativo. Para quem é professor sabe que é muita coisa para uma aula só e ainda mais usando metodologia ativa. Mas eu digo para vocês que é possível. Então, dentro disso era o tema com povos indígenas. Eu escolhi falar de um povo específico, o povo Guarani. No início, nós vamos fazer uma mobilização. O que foi essa mobilização que eu propus para esta aula? Perguntar para os alunos o que eles sabiam sobre os povos originários, né? Sobre os povos indígenas aqui da região do Brasil. E aí, a ideia é que eles falem realmente para ter essa participação ativa do aluno e você ter uma noção dos conhecimentos prévios deles. A partir do momento que eles foram falando, eu mostrei esse outro slide, apresentando alguns dados bem interessantes para eles poderem fazer um comparativo. Mostrei que nós temos mais de 500 línguas que ainda sobrevivem na nossa região, pensando assim não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Trouxe essas informações. Então, quantas línguas indígenas nós temos aqui no Brasil, quantos povos e a população que nós temos de menos de 1%. E é um dado muito importante até para fazer uma reflexão realmente crítica sobre tudo isso. Fizemos comparativos com outros lugares, né? Então, tem alguns países que têm um percentual maior. Nós vemos, por exemplo, na Bolívia, 66%, mais de 66% da população ainda é uma população indígena. Então aqui você consegue fazer um debate muito legal dentro da sua aula e trazer o aluno para esse contexto realmente, aproximá-lo de uma realidade e de uma forma bem crítica. Trouxe também uma exemplificação dos povos que nós temos ainda, tá? Isso é atual. Ao redor do Brasil, pensando na língua guarani, aqui eu estou em São Paulo, mas nós temos então a presença de povos em algumas localidades bem específicas. Dentro da capital a gente também encontra, tem uma região extremo sul da cidade de São Paulo que se chama Barragem, depois de Parelheiros, né? Como que se chama? Enfim, tem alguns bairros aí que nós temos a presença desses povos. No litoral também, perto de Mongaguá, tem ainda algumas aldeias. Inclusive é possível fazer visitação. E aí fomos vendo aí sobre as línguas, sobre os povos, essa distribuição dos povos originários. E um pouco de conhecimento, pelo menos já ouviram falar sobre. E tudo isso nós fizemos para chegar finalmente na prática dessa metodologia ativa, que é uma gamificação, a gente chama roleplay, mas é uma encenação, tá? É uma pecinha de teatro rápida. Eu apliquei essa aula com o ensino médio e funcionou. Era uma turma bem numerosa, com bastante meninos. Então, era a turma de primeiro ano de ensino médio, cheio de garotos, né? E vocês sabem, quem está na sala de aula sabe que eles são realmente muito ativos, tem aquela bagunça, tem aquela coisa toda. Qual era a ideia desta encenação, deste teatro? A gente apresenta um contexto para a sala. Então eu falei assim, nós vamos fazer um teatro imaginando que estamos em uma tribo indígena, mais especificamente do povo Guarani. E um curumim, que é uma criança, ao longe vê algumas pessoas ali, um grupo de invasores que estão espreitando, querendo invadir aquele território. Então esse curumim, ele corre, avisa que a tribo será atacada, e ele vai avisar um guerreiro que a tribo será atacada. Esse guerreiro tem a missão de informar o pajé e pedir um conselho. Então, você pede para que eles se reúnam em grupos, e depende da quantidade de alunos que você tem na sala. Eu deixei realmente a escolha dos alunos, quantos grupos eles queriam formar, e tudo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, durante a aula,
com uma sala que eu tinha de 30 e tantos alunos, eles formaram grupos ali com 5, 6 alunos e se dividiram, e não tem papel, não tem nada, é aquela coisa bem rápida. Ó, pessoal, 5 minutos. Vocês vão pensar quem que é o curumim, quem é o guerreiro, quem é o povo que vai invadir, quem é o pajé, distribui dessa forma, para que eles façam isso. Mas tem duas possibilidades. Você pode dar um direcionamento ou não, para que aconteça o que você quer, que é trabalhar com adjunta de nominal, complemento. Então aí vai da administração do professor. Mas eles vão encenar esse teatro. Conforme o teatro for acontecendo, naturalmente algumas estruturas aparecem. Por exemplo, depois que aconteceu o teatro, eles vão chamar, né? O curumim vai correr para o guerreiro. Guerreiro, guerreiro. Nesse momento que ele está chamando, é o vocativo, né? Ah, tem uma tribo de invasores, homens que estão à espreita. Pronto, a gente já tem um aposto. Então, o professor, nesse momento, ele fica atento no que os alunos estão falando, pode até anotar no quadro, ou usar mesmo um slide, como esse daqui que eu estou usando, para depois fazer a sistematização, né? Pode dar outros exemplos que não apareceram ali. Então, os valentes guerreiros indígenas protegem a floresta. E você explica esse termo que está aqui em vermelho, em destaque, os valentes guerreiros. É uma adjunta de nominal? Então, a gente começa a fazer a explicação do conteúdo após esse teatro. Faz essa sistematização. Depois você pode pegar um outro, os povos indígenas têm respeito pelos ancestrais, e explica que isso é um complemento nominal. Outra estrutura que você pode projetar na lousa, se você tiver esse recurso na sua escola, ou anotar também. O Guarani, um dos povos indígenas mais importantes, habita em várias regiões do Brasil. E aqui nós temos um exemplo de aposto. Quando ele chama, né, pajé, conte-nos sobre os ensinamentos dos antigos, nós temos também a presença de um vocativo. Então, essa metodologia, esse tipo de aula, você faz uso de participação ativa dos alunos, consegue fazer uma aula diferenciada, cabe, ajusta dentro do tempo de uma aula, eles participam e entendem o que é realmente essa metodologia ativa. É legal, no final da sua aula, fazer uma reflexão com os alunos, o que eles entenderam, como eles se sentiram, se eles gostaram da aula, você tem um feedback também, esse retorno da participação deles, né? O que eles acharam, tá? Então, eu acho que isso é muito interessante, bem rapidamente passando, né? Nós podemos fazer uma outra aula juntos para que vocês vejam na prática uma metodologia ativa. Então, você, professor, que sente dificuldade, fala como que eu vou pegar esse conteúdo denso, complicado e aplicar um jogo. Hoje em dia se pede tanto. É possível, professor, estou aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado. Deixe suas dúvidas e seus comentários aqui para uma próxima aula. Até mais!